Olá você! O vídeo de hoje é sobre: pode o autista falar? E esse é um tema muito recorrente, mas a gente quer abordar de uma maneira mais aprofundada e sempre levando em consideração as ciências humanas, porque a nossa formação, afinal, é em comunicação. Eu sou uma pesquisadora em comunicação, também em literatura, e algo que eu sempre percebi nos estudos culturais, nas ciências humanas, é que a comunicação ela é necessariamente uma troca, ela envolve ação e reação que são simultâneas e vão se retroalimentando. Nesse sentido, a gente precisa estar atenta à questão da escuta também. Não adianta nada eu poder falar se o outro não tem interesse em ouvir. Não é simplesmente um viés do tipo, a pessoa pode discordar ou não. Não, gente, isso é negacionismo científico. Porque o que a gente vem estudando é justamente que sim, isso existe, mas existem outros fatores que complexificam o processo da fala e da escuta que existe em consequência disso. Mas trazendo ali para o mundo da família, o que pega mesmo é os pais, né? A mãe, o pai, ficar preocupado. Poxa, no nosso círculo de relacionamento, todo menino com a idade do nosso está falando e o nosso não está falando. Será que ele vai falar? Aí começa a levar nos médicos fazendo essa pergunta. Ocorre que esse falar ou não vai depender de vários fatores, dentre eles alguns fatores motores, com certeza os estímulos recebidos, que depende, né, de fazer ou não essa criança ser estimulada a falar, e aí a presença da fono e da terapeuta ocupacional necessária, inclusive porque pode ser descoberta de repente uma apraxia da fala que requer um outro tipo de tratamento. Sim, isso tudo que a minha mãe coloca, e inclusive está no artigo do Portal AI, no qual esse vídeo é baseado, um artigo que eu escrevi, mas um ponto, voltando àquele ponto das ciências humanas, e por que eu bato tanto nessa tecla? Porque muitas visões que hoje a gente enxerga como pseudocientíficas já foram apresentadas como ciências verdadeiras há um tempo atrás. E é por isso, como verdades absolutas pela ciência, ou por quem tinha esse interesse de colocar a ciência como um produto. Mas a ciência, então, ela também está em constante mutação e transformação conforme as necessidades e a evolução dela própria e da sociedade a qual ela serve. Então, as ciências humanas sempre foram muito importantes para a gente debruçar um olhar sobre o ser humano que está por trás dos processos científicos e que assim colocar em xeque mitos como negros são inferiores a brancos. Já saiu em revistas científicas, inclusive, lá pelo início do século passado, um ranking das raças, das etnias humanas, com os brancos arianos lá na frente e os negros africanos lá no bottom, lá no último lugar do ranking, como se isso fosse uma ciência verdadeira, uma ciência inquestionável e absoluta. Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado. Por essas outras, né, a gente sabe que a Terra é redonda, tudo isso já foi visto de outra forma, a Terra não é o centro do universo. Tudo isso já foi visto de outra forma e foi apresentado como verdade científica. Por isso que quando os pais falam assim, meu filho vai falar, tem essa angústia, ela é real e ela é legítima e até necessária para buscar estímulos que melhorem a qualidade de vida daquela criança, e até na fase adulta, porque a fala é um dos códigos que mais vão garantir a autonomia da nossa sociedade. Mas de que adianta você falar se as pessoas não te ouvem? Então os pais e os profissionais precisam estar atentos a esse processo de escutar, de ouvir as pessoas autistas, porque quando ela fala, aí sim, realmente pode haver uma discordância ou não, mas a gente vai aprender, e até olhando a Karen Spivak, em Pode o Subalterno Falar, que existe um olhar de colonização, né, sobre alguns grupos de pessoas. A dificuldade disso, gente, é que hoje o que seria não, é uma grande vitória pra gente, é a internet, são as redes sociais. Só que nada é um bem ou um mal em si, depende do uso. Então tem gente que pega estudos lá do início do século, como a Sofia falou, que eu gaguejando, Sofia.
traz estudos lá do início do século, porque eu lembrei que eu sou do século passado e fiquei meio assim. Trazem estudos lá do início do século e colocam como verdades. São leigos que buscam na internet respostas, mas esquecem das pessoas que fazem parte, por exemplo, da Sofia, que é pesquisadora. Quando a Sofia pesquisa, ela tem que pesquisar tudo, então não só um recorte, porque senão ela pode acontecer como acontece com a gente, de a gente tá defendendo um recorte que já foi até provado que não é daquela maneira. E desculpa, não. É porque isso realmente mexe comigo, porque as pessoas são muito negacionistas em relação às ciências humanas. Porque nas ciências mais duras já tem um olhar mais sobre esse recorte, né, mamãe? Do tipo assim, vamos estudar grupo X de autistas e nunca é a mulher trans ou a mulher cis, que seja. É sempre um perfil específico do homem autista. Então, isso faz com que outras trajetórias dentro do autismo sejam negligenciadas, sejam pouco estudadas, e isso vai se retroalimentando na prática clínica, porque não tem estudo sobre isso, então eu não vou dar diagnóstico para tal pessoa, e aí reverbera então nas redes sociais com o povo falando assim, não, mas você é mulher, você não pode ser autista. Então vocês imaginem o grupo indígena, os índios. Houve um tempo, e muita coisa persiste até hoje, de colocar assim, se não comunica, não existe. A diferença é vista como ausência. Esse é um dos princípios da colonização. E é um princípio da colonização que esquece que um autista, por exemplo, que não tem a comunicação oral, ele se comunica, porque ele não tem a linguagem, mas ele tem outras formas de comunicar. E esse estudo, né, pelo viés, esses estudiosos pelo viés da colonização, é muito fácil para eles. Eles não reconhecem alguns dialetos, eles não reconhecem algumas linguagens e traçam verdades que a gente, né, que vive na pele muito dessas coisas, a gente acaba contrapondo e colocando também o nosso lado. Sim, isso acaba... Então parece uma coisa antiga, né? Por exemplo, falar assim, mas os índios não tinham linguagem. Sim, eles tinham, mas a diferença deles era vista como ausência, era outra coisa que não era linguagem. Para esses pesquisadores europeus, a biologia e as ciências são todas uma construção linguística também, mas... Sobretudo, e respondendo àquela pergunta assim, pode o autista falar? Olha, eu vou voltar lá na Garen Spiva, que é essa cientista indiana que pesquisou muito sobre se o subalterno podia falar. E trazendo isso para os estudos culturais sobre o autismo, sim, o autista pode falar, ele pode passar sua observação, suas ponderações sobre a sua própria condição, sobre outros assuntos também, mas quando o processo de escuta é mais complicado e às vezes até quase que inexistente ou negacionista quando ele questiona o status quo vigente. Porque é como se fosse aquela coisa, o autista pode até falar, desde que ele concorde comigo. E a gente sabe que as pessoas são plurais, as pessoas são diversas e vêm de diversos lugares de fala diferentes. Então essa vivência vai moldar muito a nossa percepção pelo mundo. Sobre o mundo. Então é importante a gente não só se preocupar com o nosso filho, nossa filha vai falar, mas se preocupar em escutar também o que ele tem a falar. Agora que eu entendi o que essa cientista fala, né, Sofia, que você leu, você estudou, e eu não tinha lido, mas eu entendi agora. Se a gente continuar vendo os autistas como subalternos, não vai ter jeito, é colonização também. Você já vai partir do pressuposto que você sabe mais que ele. Porque ela coloca exatamente isso, que existe o ser humano, que seria esse branco europeu com essas características, e o outro do terceiro mundo, que é o brasileiro, o indígena, trazendo isso para a seara do autismo. Existe o neurotipo, que é um sujeito composto, e isso é uma visão, às vezes, inconsciente das pessoas, tá? Mas ela reverbera na nossa cultura, na nossa comunicação. E essas pessoas, então, estão comunicando com alguém que é o outro, que sempre vai ser discutido como outro, que a partir do meu olhar eu vou defini-lo e não deixar ele próprio se definir. Eu te prometo, eu vou tentar sempre te ouvir por inteiro, porque de vez em quando até eu caio nessas armadilhas. E olha que você também é autista, né? Eu também, muitas vezes a gente está nesse sistema, né? Então é difícil ou impossível sair dele totalmente. Mas a gente pode, dentro dos limites que a gente tem, que foram discutidos nesse vídeo, traçar a construção de um novo futuro, em que todas as vozes sejam ouvidas e todas as vozes sejam respeitadas. Inclusive as vozes no sentido até figurativo, as formas alternativas de comunicação também, que facilitam muitas vezes
o diálogo das pessoas autistas com o mundo. Afinal, o nosso grande combinado é ser feliz e contribuir para a felicidade do outro. E assim a gente vai levando, né, É Sofia? isso mesmo. Até aí, pessoal. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau.